Um dos filmes que marcou o ano passado foi o filme 1917. Este filme, como muitos outros do género, nos transporta para cenários de guerra, cenários de destruição, cenários de devastação. E a certa altura, por entre os episódios, por entre tudo aquilo que tem que passar dois jovens que têm como missão levar uma mensagem extremamente importante à frente da batalha, nós vamos vendo a destruição, desolação por qual eles passam, não é? Terrenos inóspitos, terrenos inférteis, a destruição material, do património material terrível. E à semelhança daquilo que tem acontecido com todas as guerras por qual a nossa humanidade tem passado. Nós vemos e nos chegam relatos da história que não são só todas as consequências psicológicas, toda a devastação emocional, socioeconómica, mas também do património material que se foi perdendo ao longo do tempo por causa das guerras. O ano passado, eu e minha esposa tivemos a oportunidade de visitar Dubrovnik. E Dubrovnik, a cidade velha em Dubrovnik, tem um mapa à entrada de toda a destruição que foi causada das casas que foram destruídas, das catedrais que foram destruídas por causa do desmembramento da antiga Jugoslávia. E na altura da guerra, 1 em cada 3 edifícios dentro da cidade velha foi afetado. Muito património tem sido afetado através das guerras. Na narrativa de hoje, nós somos também levados para uma zona de destruição, para uma zona de desolação. Deus, Ele trabalha no meio desta crise e trabalhará no meio desta crise, como nós iremos ver. Deus pode agir em meio a tempos desesperantes. Deus pode agir em meio a tempos de destruição. E Deus usa pessoas para fazer isso. Até nas últimas meditações nós temos visto sempre uma perspectiva um pouco individualística. Ou seja, como Deus trabalha em mim e como Deus me ajuda a ultrapassar a crise que eu estou a passar. Hoje teremos uma perspectiva daquilo que somos chamados a fazer no meio das crises. Daquilo que, assim como Neemias o foi, daquilo que nós somos chamados a fazer, chamados a sentir e tudo isso no meio das crises. Portanto, eu convido-vos a abrir no livro de Neemias e iremos meditar no capítulo 1 e no capítulo 2. Neemias é um homem que enfrenta uma tarefa dificílima. Neemias é um homem que tem uma grande responsabilidade, mas também uma grande oportunidade em mãos. Ele estava claramente dependente da graça de Deus, dependente da misericórdia de Deus, dependente do poder e da proteção de Deus. Ainda assim, ele tinha que se encher de coragem e determinação para ser usado por Deus para o propósito que Deus tinha. E é isso que nós temos que fazer. Então, se já abriram em Neemias capítulo 1, capítulo 2, nós iremos percorrer o texto, iremos ver como aquilo que somos chamados a fazer no meio das crises. Antes, precisamos de um pouco de contexto, para percebermos o que é que se está a passar aqui. Deus tinha um povo especial, Deus chamou um povo especial, Deus chamou o povo de Israel. Ele escolheu-os no meio dos outros povos, disse que queria ter um relacionamento especial com eles, disse que queria estar perto deles, queria abençoá-los. Se eles dessem ouvidos aos mandamentos de Deus, se eles cumprissem aquilo que Deus lhes mandava, Deus colocaria a sua bênção sobre eles e eles seriam abençoados. E não só abençoados, Deus iria prover, Deus iria proteger, Deus iria trazer paz e todos os povos à volta poderiam olhar para aquele povo, ver como se deveria viver à luz de Deus e ao ver isso, eles poderiam honrar o único Deus verdadeiro. Este era o propósito, este era o plano de Deus. O problema é que o povo de Israel tinha corações rebeldes, assim como nós também os temos. Tinha corações rebeldes, fugiam de Deus vez e vez sem conta, rejeitavam Deus, quiseram ter outros deuses como outras nações também. Eles escolheram, em vez de ter Deus como rei, ter um rei no meio deles. Eles escolheram, em vez de viver como Deus lhes mandava viver, através dos mandamentos que Deus lhe deu, escolheram imitar os modos de vida dos povos à volta. Escolheram, em vez de adorar o Deus verdadeiro, de adorar falsos deuses estrangeiros. Então, vez após vez, eles foram caindo, foram se afastando de Deus. E Deus, com a sua graça, com a sua paciência,
paciente e gentilmente se chegou até eles, os buscou para restaurar o relacionamento com eles. Mas eles voltavam sempre que as coisas se resolviam, eles voltavam sempre aos seus velhos modos de viver, fugiam de novo de Deus. Vez após vez, Deus paciente e gentilmente os buscou para ter um relacionamento, uma restauração do relacionamento com eles. Mas a sua rebelião prosseguiu, o seu coração continuou a endurecer, até a um ponto em que eles disseram que não queriam mais, que eles não iriam viver mais perto de Deus. Então, finalmente, Deus permitiu que eles se sentissem as consequências da vida sem Deus. As consequências sem o prover de Deus, sem a proteção de Deus, sem a paz de Deus. E assim, eles sentiram fortemente aquilo que nós, na Bíblia, sabemos e conhecemos e chamamos de cativeiro. Sentiram as consequências da sua desobediência. Uma nação forte se levantou, a nação da Babilónia, uma nação que conquistava terrenos atrás de terrenos, era um império da altura, em fase de crescimento, em fase de conquistas, ganhando território novo, capturando povos, demolindo cidades e chegam até à cidade de Jerusalém. Uma cidade bela, uma cidade bonita, o centro da vida, o centro do povo de Deus, onde estava o palácio, ou seja, onde estava o rei, onde estava o templo, ou seja, onde estava a presença de Deus. Mas eles não se importaram com nada disso. Eles capturaram o povo, destruíram a cidade, demoliram o templo, incendiaram os portões, destruíram completamente esta cidade. Jerusalém, a cidade outrora bela, a cidade outrora bonita, era agora um monte de ruínas inabitáveis. Mas antes de Deus permitir tudo isto acontecer, Ele prometeu que eles não iriam ficar assim para sempre. Ele prometeu que iria restaurá-los, que não os iria abandonar para sempre. Se voltassem para Deus, Ele iria restaurar o seu estado, reconstruir a sua cidade, após um período de 70 anos. Tudo isto aconteceu mais ou menos em 586 a.C. E Deus foi fiel à sua promessa. Deus foi fiel à sua promessa. 50 anos depois, Deus começa um processo de restauração. O Império Babilónico é derrubado, o Império Persa toma conta e Ciro, o rei da Pérsia, movido por Deus, usado por Deus, envia um grupo de judeus, decreta que todos os judeus que quisessem retornar, ele apoiaria esse retorno, e eles retornaram e começaram a reconstruir o templo. Numa primeira onda de retorno, alguns israelitas voltaram à cidade, reconstruíram o templo e durou cerca de 20 anos para reconstruírem o templo. E então, por volta mais ou menos de 516 a.C., ou seja, 70 anos depois da destruição de Jerusalém, 516 a.C., Deus revela-se fiel, mantendo a sua promessa. E então eles choram, eles dão uma grande festa, leem a palavra de Deus, celebram tudo isto por causa da restauração do templo. Ainda assim, Jerusalém não era a mesma cidade. Não tinha o esplendor antigo da antiga cidade. O templo tinha sido reconstruído, mas tudo à volta estava destruído. Os portões continuavam queimados, os muros continuavam destruídos. Estava uma confusão à volta ainda. Não existia palácio. Não existia nenhuma da beleza que outrora existiu. A vida era difícil. Existia crimes, existia aflições, existia falta de esperança. Não era um local aprazível para estar. Não representava a glória de Deus naquele local. E esta foi a condição de Jerusalém por mais 60 anos, mais ou menos. Quando, em 457, um novo rei da Pérsia, ele declara que poderão retornar mais judeus para continuar a reconstruir e para restabelecer o culto no templo. Então, um novo líder é enviado e esse líder é Esdras. Esdras é enviado para restaurar o culto no templo. E, a certo ponto, algo acontece e este rei para a obra sobre ameaça física, sobre ameaça de deportação, até de morte. E o povo volta a estar desencorajado. Mas 13 anos depois, mais ou menos 445, 444 a.C., aparece a história que nós estamos a ler. Aparece
a história de Neemias. Jerusalém continua um caos. Jerusalém continua destruída. O povo de Deus ainda vive com medo. O povo de Deus ainda vive sem esperança. O povo de Deus ainda vive em crise. Mas esta história nos é contada, é narrada como um diário. Nós iremos ver que isto parece um diário de Neemias. É ele a contar na primeira pessoa o que lhe aconteceu. Então Neemias é neste ponto da história que nós estamos. Neemias é chamado por Deus ou é tocado no seu coração por Deus para tudo o que se está a passar. Para esta crise. Nós, ao olharmos esta história de Neemias, nós somos chamados a 3 coisas. Iremos ser chamados, ser impulsionados a fazer 3 coisas no meio das crises. 3 coisas. E a primeira delas, nós lemos logo no início. No meio da crise, nós somos chamados a sentir. No meio da crise, nós somos chamados a sentir. Diz assim o versículo 1. As palavras de Neemias, filho de Acalias. E sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando em Susã, a fortaleza, que veio Anani, um dos meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro, e acerca de Jerusalém. Neemias tinha este anseio de ouvir o que se passava em Jerusalém. A bela cidade de Jerusalém, o que se passa lá. Contem-me o que se passa lá. Então no versículo 3 nós vemos o que se passa lá. É-lhe contado. Diz assim: E disseram-me os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. Seu irmão dá-lhe um relatório daquilo que se passa lá, e o relatório é devastador. O povo que amas, aqueles que são os teus amigos, aqueles que são os teus irmãos, estão em grande miséria e desprezo. Os muros estão caídos, as portas estão queimadas. Numa cidade antiga, o modo como era protegido a cidade era exatamente pelos muros. Então eles estavam completamente desprotegidos, especialmente durante a noite. Dia e noite eles continuavam desprotegidos, à mercê dos povos à sua volta. À mercê da vontade de invadir ou não dos povos que estavam à sua volta. Mas os muros e os portões estão destruídos. Por outras palavras, eles estão vulneráveis. A qualquer hora do dia podem ser saqueados, podem ser alvo de crime. Como o relatório chega, os que não foram levados para o cativeiro estão em grande miséria e desprezo. Estão a ser desprezados. Estão em plena miséria. Estão em desgraça. E quando Neemias ouve o relatório que lhe chega, como é que ele reage? Diz o versículo 4. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei. Ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias. E estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Ele experimenta o tipo de sofrimento que o deixa de joelhos. O tipo de peso nos ombros por aquilo que houve, que o carrega para baixo, que o coloca de joelhos, que o faz chorar, que o faz derramar em lágrimas. O seu coração estava tão quebrantado, estava tão quebrado por aquilo que ouviu, que nem sequer se conseguiu conter. Chorou compulsivamente. Usou este período para orar, para jejuar, para se aproximar de Deus. E não foi um luto que durou horas ou até uns poucos momentos. Foi um luto que durou dias. E durante dias ele esteve em choro, em lágrimas perante Deus. Deixa-me então perguntar-vos. Quando foi a última vez que tu choraste pela miséria alheia? Quando foi a última vez que tu te sentiste afetado por algo que se está a passar nos outros? Não por aquilo que te fez sentir a ti, mas por aquilo que se está a passar na vida de outro. Quando foi a tua última vez que tu experimentaste o sofrimento alheio e isso te levou para o teu quarto, te colocou de joelhos, te fez chorar, te fez derramar em lágrimas por essas pessoas? Quando foi a última vez que tu sentiste a dor alheia? Quando foi a última vez que tu choraste por dias por alguém? Quando foi a última vez que tu, não apenas por momentos, não apenas por um breve momento em que ficas com os olhos envidraçados e depois voltas para a tua rotina normal, quando foi a última vez que tu realmente sentiste a dor que é do outro?
Quando foi? Isto é compaixão, é sentir a dor do outro, é empatia, é colocar-te no lugar do outro, no mundo do outro. A necessidade do outro também é a minha necessidade. A tua necessidade é a minha necessidade. A tua dor é a minha dor. A tua luta é a minha luta. Se existe perda, a perda também é minha. Se existe dor, essa dor também é minha. Se existe luto, esse luto também é meu. Não é apenas ter conhecimento do estado, mas sentir-se emocionalmente movido ao ponto de que nos derramamos como se a dor fosse nossa, como se a dor fosse realmente nossa, como se a crise fosse nossa, como se a necessidade fosse nossa. Numa crise como estamos a passar, nós corremos o risco de passarmos ao lado do sofrimento alheio, ao lado do sofrimento das pessoas que estão à nossa volta. Existem algumas razões, eu creio, porque nós não choramos, nós não lamentamos tudo aquilo que está à nossa volta. Nós não nos entristecemos com a destruição que está à nossa volta. E uma das razões por que isto acontece, eu creio que é porque nós vivemos numa sociedade secular individualística. Profundamente individualista. O foco está quase inteira e exclusivamente em nós próprios. Se nós estivermos bem, tudo está bem. Se nós tivermos trabalho, então tudo está bem. Se nós tivermos uma boa relação com Deus, então tudo está bem. Se nós estivermos bem, tudo está bem. Se a minha família está bem, tudo está bem. Eu posso entrar até no sofrimento alheio, mas por breves momentos eu não vou viver lá, eu vou fugir de lá assim que puder para voltar para o meu ambiente seguro. Talvez tu sintas isso. Talvez seja isto que te impede de sentir o sofrimento e a dor do outro. Mas nós, na verdade, somos chamados a esta profunda preocupação. Somos chamados a não estar somente importados connosco próprios. Aliás, isto vai mais longe. Vai mais longe daquilo que nós vemos. Vai para o reino daquilo que nós não conseguimos ver. Deixa-me fazer outra pergunta, mais profunda. Alguma vez tu choraste? Seja por dias, seja por horas, seja até por breves momentos, pela ruína espiritual à tua volta. Alguma vez tu te sentiste um peso tal que te levou a ajoelhar, a chorar, a jejuar diante de Deus pela ruína, pela destruição espiritual que está à tua volta? Por tu teres um pai que não conhece a Deus, uma mãe que não conhece a Deus, um avô, uma avó, um filho ou uma filha que não conhece a Deus, um familiar que não conhece a Deus, um colega de trabalho, um vizinho, alguém que tu amas que não conhece a Deus. Quando foi a última vez que tu realmente choraste, que tu sentiste essa dor? A dor que ultrapassa qualquer outra dor. A dor de uma falta de restauração de um relacionamento com Deus. Alguma vez te lamentaste tão profundamente pelas dúvidas, desencorajamentos, desilusões, pela condição espiritual lamentável à tua volta, que não consegues fazer mais nada a não ser chorar e orar? Alguma vez te aconteceu isso? Se eu for honesto, eu não posso dizer que isto seja frequente. Se eu for honesto, eu preciso dizer e pedir a Deus que amoleça mais o meu coração, para sentir mais a dor que está à minha volta. A dor principalmente espiritual que está à minha volta. Porque quando lemos esta história de Neemias, vemos que a destruição que está à sua volta, a destruição que está lá em Jerusalém, é uma destruição que chega até o seu coração e o faz sentir a dor. Ele não se desconecta da destruição que está à sua volta. Valorizamos tanto a nós próprios e tão pouco aqueles que estão à nossa volta. Lá fora, os muros não estão destruídos. A cidade onde nós estamos, a localidade onde nós estamos não está destruída. Os muros não estão destruídos. Os portões não estão incendiados. Portanto, é tão fácil nós voltarmos à nossa vida normal, sem sequer sentirmos a dor que está à nossa volta. Mas dentro das casas há famílias a desmoronar.
dentro do seu próprio ser, há homens e mulheres que estão a lidar com o seu próprio pecado, a sentirem-se pesados pelo seu próprio pecado, sem saberem se conseguirão sair desta rotina de pecado constante, sem terem esperança contra isso, a serem esmagados pelo stress, a serem esmagados pelo medo e não sabem se existe algo melhor que os aguarda. Isto são coisas que nós podemos sentir também. São. Mas nós temos a esperança em Jesus. Nós sabemos que Jesus caminha connosco. Lidamos com os nossos problemas com Jesus. Tudo aquilo que nós vamos lidando, que nos coloca de joelhos na nossa própria vida, nós lidamos com esperança e eles não. O que significa que quando sentimos tudo a desmoronar, nós temos Jesus para correr para os seus braços e eles não. Quando nos sentimos feridos pela vergonha, pelas consequências do pecado, eles não conhecem a graça, eles não conhecem o amor, nós conhecemos a graça e o amor de Jesus e eles não. Então vivem sem esperança neste mundo. Percebem que as pessoas que nós amamos, as pessoas que nós conhecemos, as pessoas com quem nós interagimos, que estão a enfrentar o hoje sem Jesus. Estão a enfrentar o hoje e o amanhã sem Jesus. E se enfrentam o hoje e o amanhã sem Jesus, enfrentarão também a eternidade sem Jesus. Conseguem sentir esse peso nos ombros, essa destruição que está à nossa volta de pessoas que morrem sem terem Jesus Cristo. Sentem essa dor. Se isso é realidade, se esta é a realidade das pessoas que estão à nossa volta, isso deve nos levar a um ponto em que nós caímos de joelhos, em que nós choramos a dor dos outros, choramos a destruição que está à nossa volta, preocupamos tanto com eles que queremos que eles conheçam a Jesus, conheçam aquele que faz toda a diferença. Então, quando foi a última vez que tu choraste pela carência espiritual das pessoas que estão à tua volta, que te rodeia? No meu caso, já passou tempo demais. Eu tenho que pedir a Deus que amoleça o meu coração. Esta é a primeira coisa que nós somos chamados a fazer no meio da crise. Mas existe uma segunda coisa que nós vemos aqui em Neemias e que nós somos chamados a fazer. No meio da crise, nós somos chamados a orar. A orar. Quando Neemias se sente quebrado pela miséria do povo, sente a dor do povo, a primeira coisa que ele faz é voltar-se para Deus para orar. Vemos isso a partir do versículo 5. Neemias diz assim: Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guardas o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, os teus servos. É interessante, não é? A maneira como Neemias ora. Deus, eu sei que tu ouves muitas orações. Eu sei que neste momento milhares de orações, milhões de orações estão a chegar até ti. Mas, por favor, ouve a minha oração. Por favor, atenta para a minha necessidade. Por favor, atenta para a necessidade que eu vou expor nas tuas mãos. E ele continua. E diz: eu faço confissão dos pecados. Eu sei que nós temos pecado. Eu sei a razão por que nós estamos aqui. É porque nós somos maus, porque fugimos de ti. E isso nos causou miséria. E continua: estes ainda são teus servos, o teu povo que resgataste com teu grande poder, com tua mão poderosa. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e aos teus servos que se agradam de temer o teu nome. A oração de Neemias é mais ou menos assim: existe só uma coisa que eu posso fazer agora. Estou tão devastado. Sinto tanto a dor que está à minha volta. A única coisa que eu consigo fazer, que tenho força para fazer, é virar-me para Deus e orar. Então ele diz: Deus, só tu podes fazer o que tem de ser feito. Deus, tu és o único que consegue restaurar. Deus, tu és o único que consegue redimir. Deus, tu és o único que consegue perdoar. Deus, tu és o único todo-poderoso a quem eu posso recorrer. O único que pode trazer luz no meio da escuridão, que pode renovar toda esta destruição, transformar toda esta destruição. Eu não consigo, eu sou apenas um homem, eu não consigo, mas tu consegues, com a tua misericórdia, com a tua graça, com o teu poder, com a tua majestade. Só tu podes fazer isso. Então, quando ele reconhece que apenas Deus pode fazer, ele vira-se e diz: olha, eu estou nas tuas mãos também. Quando os nossos corações se quebram, quando os nossos corações sentem realmente a dor que está à nossa volta, aquilo que nós devemos fazer
é orar. Somos chamados a orar no meio da crise. Somos chamados a ser levados até aos nossos joelhos, a orar perante Deus. A nossa primeira resposta precisa de ser precisa ser dirigida ao único que consegue fazer alguma coisa em relação à nossa necessidade. Não nos podemos manter ocupados, não podemos tentar fazer tudo por nós mesmos, mas precisamos de ir até a Deus, o Deus que conhece, o Deus que pode fazer realmente algo em relação àquilo que se está a passar. Eu vejo a miséria à volta das pessoas que me circundam, nas pessoas que eu amo. Eu sei que Tu és o único que pode fazer alguma coisa em relação a isso. Tu és o único que podes mudar corações. Tu és o único que podes trazer arrependimento às pessoas. Tu és o único que os podes fazer crer em Jesus Cristo, depositar a sua fé em Jesus Cristo, comprometer-se numa vida com Jesus Cristo. Tu és o único que consegue fazer isso. Eu não consigo. Por muito que tenha argumentos que eu considero válidos, eu não consigo mudar um coração, mas Tu consegues. Essa deve ser a nossa oração. Esse deve ser o nosso recorrer. A nossa ação começa na oração, começa com Deus Todo-Poderoso, com o reconhecimento que Ele é que consegue mudar as circunstâncias onde nós estamos. Será que temos feito isso o suficiente? Quanto tempo temos passado a orar no meio desta crise? Para suprir necessidades psicológicas, emocionais, físicas, mas principalmente espirituais. Quanto tempo temos passado a orar? Ao único que consegue realmente mudar corações. Ao único que realmente consegue fazer com que as pessoas venham até Ele, creiam em Jesus Cristo. Queremos muito que os nossos familiares, que os nossos amigos, que os nossos colegas de trabalho, os nossos vizinhos, eles conheçam a Jesus. Isso é visto na medida do tempo que nós passamos a orar e a pedir ao único que realmente pode fazer isso acontecer. Então, no meio da crise, nós somos chamados a sentir a dor. No meio da crise, nós somos chamados a orar. E a terceira coisa, no meio da crise, nós somos chamados a agir. Somos chamados a agir. Nesta última parte da oração, nós vemos isso. Neemias diz, enquanto tu fazes o trabalho que só tu podes fazer, por favor, será que me podes dar algo para fazer? Enquanto tu fazes aquilo que mais ninguém pode fazer, será que me podes usar na tua mão para fazer a tua obra para a tua glória? É isso que Neemias diz. Enquanto oras, Deus, apenas tu podes fazer, também pedes, Deus, ajuda-me a fazer a minha parte. Ajuda-me a ser usado nas tuas mãos. Isto é uma das maravilhas do Evangelho e da forma como Deus opera nas nossas vidas. O Deus Todo-Poderoso, que a qualquer momento poderia intervir miraculosa e poderosamente na história e na vida das pessoas, escolhe usar pessoas falhas com o seu pecado, com a sua personalidade, em diferentes disponibilidades, em diferentes estágios de santificação, e Deus usa essas pessoas. Usa essas pessoas para alcançar a sua obra, aquilo que só Ele realmente pode fazer. Então, enquanto reconhecemos que só Deus pode fazer, nós colocamos-nos nas suas mãos. É isso que Neemias diz. Neemias diz, faze prosperar hoje o teu servo. Dá-lhe graça perante este homem. Por favor, ajuda-me a fazer aquilo que eu tenho que fazer. É isso que nós precisamos de fazer. Colocarmos-nos disponíveis nas mãos de Deus. Ele irá cumprir o seu trabalho através de nós. E Neemias orou isso. E o que acontece é que assim que nós nos tornamos disponíveis nas mãos de Deus, Deus vai usar-nos. Nós podemos contar que Ele realmente nos irá usar. Não podemos pensar que vamos orar para que Deus nos use e depois pensar que fizemos a nossa parte, que Deus não nos vai usar. Se nós formos sinceros na busca por sermos usados por Deus, Deus irá nos usar. E é isso que acontece no capítulo 2. No capítulo 2 nós somos introduzidos então à ação de Neemias. Neemias era o copeiro do rei. Neemias era aquele que provava o vinho antes do rei provar. Era aquele que salvava a vida do rei à custa da sua própria vida. Portanto, ele estava perto do rei. Ele tinha um relacionamento próximo com o rei. Ele tinha o ouvido do rei. Ele tinha um relacionamento com o rei. O rei conhecia-o. A tal ponto que uma das vezes ele entra na presença do rei e o rei nota que ele não está como normalmente estava. Estava mais triste. E pergunta-lhe, o que é que se passa contigo? O que é que se passa? E ele responde, viva o rei para sempre. Como não estaria triste o rosto
se a cidade onde estão os sepulcros dos meus pais está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo. Algo que devemos saber é que este rei Artaxerxes, ele foi aquele que anos antes tinha decretado que o trabalho deveria cessar com ameaça de violência. Ainda assim, Neemias, ele responde o rei pergunta, então o que é que tu queres? E Neemias responde, se é do agrado do rei, se o teu servo acha mercê em tua presença, peço-te que me envies a Judá. Peço que me envies lá, a Jerusalém, à cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a reedifique. E o rei acede ao seu pedido. E não só isso, manda Neemias com cartas para ter uma passagem, com uma carta também específica para ir buscar coisas, material para a reconstrução. Uma jornada que leva 4 meses. Uma jornada longa. E quando chega no versículo 11 a 15, diz, eu cheguei a Jerusalém, estive ali 3 dias. E depois disso, até o versículo 15, vemos Neemias a inspecionar as muralhas, a ver o que faltava, a ver as coisas que estavam lá. Chega um momento que ele nem sequer tem passagem. Tal era a destruição, nem sequer tem passagem no sítio onde está. E depois disto, ele diz no versículo 17, bem vedes vós a miséria em que estamos, que Jerusalém está assolada, que as suas portas têm sido queimadas. Vinde, pois, reedifiquemos o muro de Jerusalém, não estejamos mais em opróbrio. Notem como Neemias torna esta luta e este trabalho seu próprio. Ele diz, nós estamos com este problema, nós vamos reconstruir, nós vamos edificar, vamos reedificar, vamos fazer alguma coisa em relação a isso. Precisamos de olhar para o outro, para o problema do outro. Neemias podia ter dito, isso é um problema vosso. Eu não moro aqui, eu sou empregado do rei, tenho outras coisas para fazer, outras responsabilidades para fazer. Mas Neemias diz, isto é meu também, esta dor é minha também. Vamos reedificar, vamos trabalhar. Não importa o que tu estás a passar, não importa o que vocês estão a passar, eu agora estou aqui e vou tomar essa dor comigo também. É isso que nós devemos também dizer, não importa o que tu estás a passar, se tu choras, eu choro contigo. Se tu estás a passar necessidade, eu passo necessidade contigo. Eu supro essa necessidade na medida daquilo que eu posso. Se tu estás em necessidade espiritual, eu choro por ti. Sinto a dor da tua necessidade espiritual. Estamos nisto juntos. E o versículo 18 vê a resposta deles. Eles disseram, levantemo-nos e edifiquemos. E esforçaram as suas mãos para o bem. O resto do livro é sobre esta construção dos muros e tudo o que acontece após esta reconstrução dos muros. Neemias viu uma necessidade e depois de saber o que era preciso, de inspecionar e ver tudo o que era preciso, ele não podia ficar parado. Ficar parado não era solução. A inatividade não era opção. Ele não podia cruzar os braços à necessidade que estava à sua frente. Eu tenho que fazer alguma coisa para que nós não estejamos mais em desgraça. Quando a destruição nos leva às lágrimas, quando a destruição, a crise, o sofrimento nos leva à oração, precisamos de perceber que essa destruição nos deve sempre levar à ação também. À ação nas mãos de Deus. Porque é possível que os nossos corações sejam quebrantados. É possível até nós irmos a Deus em oração e mesmo assim não fazermos nada em relação a isso. É possível cruzarmos as mãos sentindo no nosso coração uma dor terrível por aquilo que se está a passar. Podemos sentir o nosso coração a mover-se dentro de nós e permitir a nós mesmos que os nossos braços continuem cruzados. Parte da razão que isto acontece é tudo aquilo que se tem desenvolvido nos últimos anos. É o bombardear constante de tristeza, de miséria, de sofrimento. Somos constantemente bombardeados com tristeza, miséria, sofrimento, dor, crises. Pelos média, pelos jornais, pelas notícias, por tantos meios, pelas redes sociais, que é impossível fazer uma pequena coisa acerca de tudo aquilo que se está a passar. E, portanto, permitimos a nós mesmos esta coisa de sentir ao mesmo tempo que continuamos parados. Damos permissão aos nossos corações para estarem quebrantados pelo sofrimento, enquanto mantemos as nossas mãos quietas em relação ao sofrimento. Isto vem com um grande custo. Estamos dispostos a sentir e indispostos a fazer. Não existe, talvez uma esfera, talvez não com toda a certeza, uma esfera onde isto tudo seja mais custoso do que no Evangelho.
Ouvimos e cremos um dia que Jesus Cristo é o Salvador, que é o Senhor. Arrependemos dos nossos pecados e cremos em Jesus Cristo. Vimos nele uma beleza maravilhosa. Vimos nele a graça e a misericórdia pela qual os nossos corações ansiavam. Vimos também que aqueles que estão à nossa volta necessitam ouvir do Evangelho. Ainda assim, conseguimos manter os nossos corações com esta dor e este peso, enquanto mantemos as nossas bocas fechadas e as nossas mãos recolhidas. É interessante, um filme feito em 2004 retrata muito bem isto. Chama-se Hotel Ruanda, que retrata factos verídicos que aconteceram naquele país. E a certa altura o repórter consegue captar uma imagem, ou algumas imagens tremendas, de mortes atrás de mortes, de um genocídio. E à medida que estas imagens são apreciadas, com toda a tristeza no coração, o dono do hotel pergunta ao repórter, ou diz ao repórter, que depois de verem aquelas imagens é impossível que alguém fique indiferente e não faça nada. Ao qual o repórter responde: as pessoas, elas irão ver isto, irão ficar tristes até, irão dizer que miséria, quão terrível isto é, mas depois se voltarão para o seu prato e continuarão a jantar. Muitas vezes nós somos assim. Quão frequentemente nós fazemos isto? Nós sentimos no nosso coração quão terrível é isto. Quão terrível é o fardo, ou quão terrível é que o meu pai, a minha mãe, o meu irmão, o meu familiar, o meu vizinho, o meu colega de trabalho, a pessoa que eu amo, ela não conhecer Jesus. Quão terrível é isto? Que desgraça é esta? Que peso que eu sinto no meu coração? E talvez Deus esteja a colocar um peso no teu coração exatamente neste momento, de pessoas que tu conheces que estão sem Cristo. Que peso que eu tenho no meu coração por ela estar sem Cristo. Mas permitimos a nós mesmos manter as nossas rotinas, manter o nosso dia-a-dia exatamente da mesma forma, com a boca calada, com as mãos fechadas, sem que eles ouçam a mensagem que eles devem ouvir para chegar até o conhecimento da verdade. Precisamos de ser pessoas de ação. Precisamos de ser pessoas que não somente sentem, que não somente têm boas intenções, que não somente gastam, no bom sentido, a sua vida em oração perante Deus, mas também que se dispõem nas mãos de Deus e dizem: eis-me aqui, Senhor. Faz o que tens a fazer através da minha boca, através da minha ação, através da minha vida. Usa-me para a tua glória, para que mais pessoas conheçam, para as pessoas que eu amo conheçam, para aquela e aquela pessoa que eu amo e oro por ela, para que ela conheça o Evangelho. Usa-me, Senhor, usa-me nas tuas mãos. Escolhe tomar ações concretas hoje. Não deixes que esta mensagem e aquilo que tu estás a sentir neste momento no teu coração passe ao lado, passe e amanhã voltes à tua rotina, voltes ao teu dia-a-dia e esqueças tudo aquilo que estás a ouvir. Não permitas somente sentir, não permitas ficar indisposto a fazer, mas permite-te fazer, ser usado por Deus. Resolve fazer algo com a graça e coragem de Deus para levar a mensagem às pessoas que estão perto de ti. Existe tanto em jogo. A eternidade dessas pessoas está em jogo. Não sintam um peso enorme no sentido legalista disto. Sabem porquê? Porque isto é exatamente aquilo que Jesus fez connosco. Fez contigo e comigo. Isto é exatamente aquilo que Jesus fez. Jesus não somente sentiu no seu coração a necessidade de nós sermos restabelecidos. Deus não somente sentiu, porque Deus amou o mundo de tal maneira, Ele fez algo em relação a isso. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, Ele resolveu enviar o seu Filho para morrer por nós. Ele não somente o manteve lá, Jesus não somente se manteve lá, mas como diz Filipenses 2, Ele tomou a forma de servo, se esvaziou a si mesmo. Como diz João 1,14, Ele veio e habitou entre nós, encarnou-se, fez como um de nós, sentiu as nossas dores, entrou no nosso mundo, começou a falar a língua que nós falávamos. Ele sentiu as mesmas tentações que nós, embora sem pecado. Ele tomou o nosso lugar, se fez maldição por nós. E por causa disso, por causa de sermos assoberbados com este amor tão grande, nós somos impelidos por este amor a falar e a levar a esperança aos outros, a falar e a levar a esperança àqueles que não têm esperança, a falar e a levar o amor àqueles que não têm amor, a falar de Jesus àqueles que não têm Jesus. Portanto, irmãos, coragem a levar esta mensagem. E se tu és alguém que ainda não tem
esta esperança, não tens Jesus, não tens este amor, não deixes para amanhã. Não deixes sequer para daqui a pouco. Não deixes que este sentir também se desvaneça na rotina do teu dia-a-dia. Toma ações hoje, arrepende-te do teu pecado e crê em Jesus Cristo. E crê, deposita a tua fé em Jesus Cristo. E Ele saciará todo o teu coração. Toda a graça e a misericórdia de Deus saciará todo o teu coração. Portanto, que Deus nos abençoe, que vos traga esta coragem e que não vos deixe somente sentir, não vos deixe somente na oração, mas que vos leve também, que nos leve também à oração. Tão bom seria que uma igreja pudesse colocar-se assim diante de Deus e dizer: Deus, eu sei que só Tu podes, Tu és o único que podes, Tu és o único que consegue trazer arrependimento e fé aos corações que estão à nossa volta, mas estamos nas Tuas mãos para sermos usados como Tu queres nas Tuas mãos. Quão impactante seria uma igreja se colocar assim nas mãos de Deus. Que Deus nos dê a graça de sermos esse tipo de igreja. Que Deus nos abençoe.